E coragem pra quê? Pra bater em alguém? Pra roubar? Não, eles não têm coragem de encarar a própria maldade deles. Eles não têm coragem de encarar a própria burrice deles. Ele nunca analisa como o fato é, mas ele analisa como o sentimento dele absorve. Se ele for num podcast, ele muda o discurso dele. E a busca intelectual e espiritual? Como é que ela foi transformada hoje no Brasil? É necessário que o cara, para ser um intelectual, ele tenha que ter um pouco de coragem? Então, o que é necessário? A palavra necessária significa que sem aquilo ele não consegue, certo? Necessário é isso. É necessário que o intelectual seja uma pessoa de coragem? Muita coragem. E a pessoa que não tem coragem, dá pra ser intelectual? Pronto. 99% dessas pessoas que se dizem intelectuais de internet ou estão até escrevendo livros não são pessoas de coragem. E coragem pra quê? Pra bater em alguém? Pra roubar? Não, eles não têm coragem de encarar a própria maldade deles. Eles não têm coragem de encarar a própria burrice deles. Eles não vão ter uma coragem de fazer um mapa da ignorância e fazer, ó, isso aqui eu acho, isso aqui eu tenho uma opinião e isso aqui eu sei. Quais são os graus de verdade que eu posso ter sobre determinado assunto? O que seria do Ocidente sem Sócrates? Sem Platão? Sem Aristóteles? Não digo o Brasil, porque o Brasil até hoje não sabe quem são eles, mas uma parte do Ocidente sabe. E foi de importância na cultura deles. Dentro dessa busca individual, se você trabalha, ao final do mês você quer receber, não quer? Se você come, você quer saciar a sua fome, não quer? E a busca intelectual e espiritual? Como é que ela foi transformada hoje no Brasil? Com muitas aspas. A busca verdadeira, ela continua. Por algumas pessoas aí que eu até conheço. E eles continuam fazendo isso. Que infelizmente não são pessoas do mainstream, direita e YouTube. Mas elas existem. Agora, lembra que eu falei pra você que eu fiz a crítica ao rapaz? Lá não vou citar o nome que tá sendo gravado, mas... não adianta você vir reclamar que tem cara no YouTube que se declara de direita ou religioso não sei o quê e tá enganando a massa. Porque esses caras que são capacitados e que poderiam ser um norte pra essa massa, ter ali, começar a subir nessa escala intelectual, ele tá trancado na caverna dele. E eu sei que não é fácil. Todo mundo, seja do fisiculturismo, jogador de futebol, lutador de MMA, todo mundo passa por problema com hate, a pessoa te xinga, essa coisa toda, né? E no meu caso eu tô acostumado, né? Eu fui polícia, né? Ninguém gosta, né? Polícia, né? Se nem os meus parentes gostavam da polícia e gostavam de mim, você imagina o resto, né? Eu tô acostumado, né? Agora, quem não tá acostumado, a pessoa fica meio... Puta, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Os caras vão me ver, vão me xingar, vão me bater, vão reclamar, vão me processar. Mas o Brasil precisa dessa coragem individual, com essa divisão de experiências reais e não louca, para que possa, quem quiser e na medida do possível, ver uma luz no fim do túnel aí e tentar sair dessa loucura. Sim, isso realmente acontece. Venhamos e convenhamos. A gente estava conversando lá embaixo sobre isso. No que tange a Europa, eu rodei bastante a Europa. E passei bastante tempo em cada país para poder entender minimamente como cada cultura pensa, como os caras agem, as pessoas agem, enfim. O único povo que raciocina com a ótica, com a lente do sentimento, pelo menos que eu vejo assim, é o Brasil. O povo brasileiro. Ele nunca analisa como o fato é, mas ele analisa como o sentimento dele absorve. Se eu gosto ou não gosto. Seja pra direita ou pra esquerda, pra baixo, pra cima, católico, protestante, macumbeiro, não interessa, maçom ou não, isso derruba qualquer tipo de coisa. Porque como o professor Olavo já explicou 1 milhão de vezes, fazendo ali a analogia com as camadas de personalidade, você só vai mais ou menos tentar ali, você vai começar a ter essa vida intelectual na camada 9. E se você tá preocupado se as pessoas gostam ou não gostam de você, ou que você gosta ou deixa de gostar, não tem jeito. Primeiro que os caras querem falar mal do Olavo pra ganhar hype, que isso é um mote que a gente já gravou vídeo sobre isso. Segundo que os caras não estão entendendo o que o professor Olavo tá falando. Sem experiência de vida, não tem uma formação como ser humano boa, não tô falando formação intelectual, não tem experiência de vida, não tem nada, tem nada. Os caras não tem nada, mano. Eu tive contato, por causa das artes marciais há muitos anos atrás, que eu acabei vendendo muitos livros quando fui ao Portugal, sobre, por exemplo, literatura tibetana, moderna, né? Moderna assim, de 200 anos pra cá. Literatura japonesa, literatura chinesa. Eu li livros que foram reeditados posteriormente, por exemplo, da China de 1800 e pouco, do Japão. É tudo embebecido de coragem, moral, você ser certo, fazer o certo pelo certo. E olha que assim, os livros que eu li não tinham referência ao cristianismo.
né? Não eram autores cristãos, mesmo que sejam orientais, né? Japoneses, chineses, tibetanos, mongóis, enfim. Eram literaturas assim. Não, fazer o certo pelo certo, tem que ter coragem, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. O cara vai te dar uma afirmação agora aqui, na sua frente, ou ele grava um vídeo falando isso. Se ele for num podcast, ele muda o discurso dele, porque ele tá frente a frente a pessoa. E aí, a nova psicologia, a psicologia pós-1900, ela vai dizer pra você que isso não é covardia. Isso é um traço da personalidade da pessoa. Não, isso é covardia. Isso não é um traço da personalidade ou do caráter. Isso é falta de um caráter, de falta de uma personalidade. Isso não é porque ela é diferente. É porque ela não tem uma coisa que ela deveria ter. Sim, mas... faz o que queres, pois é tudo da lei. Lembra no vídeo que alguns me xingaram que eu falei que você é maçom sem saber? As pessoas são satanistas sem saber. Faz o que quer, pois é tudo da lei. Eu acordei com vontade de ser intelectual e vou ser intelectual.